Calorosas saudações, meus amigos criadores. Como estão? Tudo bem por aí? Quinta-feira, dia de mais uma live. Como sabem, lives sempre entre as 19 e as 20. Para quem ainda não assiste às lives e não tenha subscrito o canal, subscrevam o canal. Aproveitem e ativem ainda o botão das notificações para assim serem notificados sempre que se iniciar uma live aqui no canal. Vamos aguardar aqui um bocadinho para que os amigos criadores comecem a entrar aqui na live. Nuno Duarte hoje foi o primeiro. Boa tarde, meus amigos. Olá, Nuno, tudo bem? Hoje temos aqui um tema de veras polémico. O porquê de algumas espécies de aves terem de estar registadas no ICNF, na DGAV, terem de gastar algum dinheiro com esses registros e outras espécies não. Vai ser aqui um tema um bocadinho polémico, mas será também para vocês aí exprimirem-se um pouco aí nos comentários, principalmente os criadores dessas raças em questão. Isto ao fim e ao cabo abrange todos, porque depois aparece aquela situação de pois, porque é que um periquito tem que estar registado e porque é que um canário não tem que estar registado porque é considerado uma raça autóctone. Não é. O canário não é considerado uma raça autóctone aqui da Europa, pelo menos continental, não é? Insular, sim. Portanto, é um tema polémico. Para além disso, tenho aqui algumas leituras das minhas preferidas. Eu mostrei aqui no início do vídeo. São aqui alguns livros e algumas edições de revistas que eu normalmente adquiro e que não largo mão. São para mim livros que me ensinaram bastante. E em termos de revistas, esta para mim é a melhor revista que existe na atualidade. Na atualidade não, já daqui a uns anos. E então são algumas edições que eu não prescindo de ter aqui na minha biblioteca, aqui no meu canaril. Tenho aqui variedíssimas edições, mas estas são algumas das minhas preferidas, ok, meus amigos. Vasco Macedo, os golos têm de estar registados. Olá, amigo Vasco, como está? Tudo bem? Sim, tem, infelizmente tem de estar. Nuno Duarte, tema complicado, meu amigo, tema complicado. É verdade, mas temos que falar sobre estas coisas, até também para tentarmos chegar aqui a algum tipo de lógica ou não. Aves Silva, boa tarde, tudo bem, como está? De mentirinha, cheguei. Meu amigo Santos, você está bem? Tudo bem, meu amigo, e consigo também, tudo bem? Torres, boa tarde, Vítor. Olá, amigo, como está? Tudo bem? De mentirinha, eu estou bem demais. Boa tarde, galera. Hoje o tema é exótico e silvestres. Não, amigo, hoje o tema tem a ver com licenças que em Portugal são necessárias para criar qualquer espécie de aves que não seja canários. Ou seja, nós aqui em Portugal, de há uns anos para cá, foi criada uma legislação pelo nosso governo de que todas as espécies de aves, exceptuando os canários, são obrigadas a estarem registadas no ICNF. O ICNF é o Instituto de Conservação em Natureza e Florestas. Ok? E então todos os criadores de exóticos, de psitacídeos, de fauna, têm que estar obrigatoriamente registados e têm que pagar esses registros para poderem criar as suas aves de forma legal. Ok? Então é um tema bastante polémico, principalmente porque os canários, até à data, não foram colocados nesse pacote. E então existe sempre aqui a polémica porque é que uns têm que pagar registro e outros não têm que pagar registro. João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá, amigo João, como está? Tudo bem? Nuno Duarte, enquanto não entra mais gente, deixa-me fazer uma pergunta sobre o que está escrito na revista. Sim, amigo, força. A mutação EUMO. O que é? É uma mutação de cor, amiga. Também não te sei dizer ao pormenor no que é que consiste. Poderei aqui tentar ver. Mas é uma mutação que eu também não estudei muito. Pronto, é uma mutação de cor. Deixa-me ver se encontro aqui o artigo em questão. Meus amigos, esta revista é brutal. Esta revista, para além
para além do contexto, não é? Do conteúdo que a mesma tem fotos brutais de aves. É uma revista top mesmo. Eu aconselho vivamente a vocês subscreverem esta revista. Isto é uma revista espanhola, mas eles fazem envios por correio. Isto, salvo erro, é trimestral, ou seja, de 3 em 3 meses sai uma revista, chega-vos a casa. Pá, isto é top, top, top. Deixem-me ver se encontro aqui a mutação Elmo. Isto, cada revista fala aqui de espécies e raças ao pormenor, ou seja, eles vão entrevistar alguns dos melhores criadores que existem pela Europa fora. Vocês podem ver, as fotos são espetaculares e depois tem muito conteúdo para nós lermos. A chamada mutação pio, que não é mutação, nas aves silvestres, que acontece nos pintacilgos, nos borbulhões, etc. Isto aqui é visitar um criador, a um canaril. Ou seja, fotos brutais, como vocês podem ver. A ver se encontrava aqui a mutação Elmo. Não me digam que está no final da revista. Mas basicamente é uma mutação de cor. Agora, como é que chegaram a essa mutação também não sei explicar, amigo. Só mesmo analisando ou pesquisando. Não, já deve ter passado. Muito provavelmente. Já deve ter passado. O negro topázio. Mas pronto, basicamente, como eu estava a dizer, é uma mutação. É uma mutação que está ligada aos canários de cor. E eu depois analiso melhor e depois logo aí falar contigo, Nuno, sobre no que é que consiste a mutação Elmo. Meus amigos, que ainda não colocou o like, deixem o vosso like aqui na live. Temos aqui uns amigos no momento a ver a live e só temos aqui 5 joinhas ainda. Portanto, quem ainda não colocou o joinha, por favor, coloquem, o canal agradece. Aves Silva, acho que somente os canários não têm que ter registro, exatamente. Dimento Chirinha, aqui temos o cobre e o ágata Elmo. Deve ser como aqui na Europa, deve ser igual. Nuno Duarte, já tinha ouvido falar dessa mutação, mas pouco se vê ou ouve falar. Aves Silva, por exemplo, há uns anos atrás as caturras também não era necessário documentos, agora já tem, não percebo. António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Aves Silva, em 2002 adquiri um mandarim, agora também dizem ser necessário o registro. Acho ridículo, pois são aves que se compram por 5 euros, nem se dê pelo meu, e querem que os criadores gastem ainda mais dinheiro. Pronto, isto é uma situação polémica. A meu ver, isto tudo começa a partir do momento em que nós... criadores de aves, não é? Em que a ornitologia, no geral, não é representada ao mais alto nível. Para mim, tudo começa por aí. A partir do momento que nós não temos representação onde se redigem as leis, que é na Assembleia da República, o problema começa logo aí. Ok? Isto, infelizmente, começou tudo com o aparecimento de partidos como o PAN, que acabou por provocar este tipo de situações, como estavam lá metidos na geringonça. Eram aqueles votos que contavam para a geringonça conseguir ter maioria e conseguir aprovar muitas leis. E então, pelo caminho, em favor de terem aqueles votos do PAN, deixavam também passar algumas leis que o PAN colocava na Assembleia. E, infelizmente, aconteceu esta situação. Não ocorre apenas em Portugal, está a ocorrer um pouco por todo o mundo. Veja-se o caso no Brasil, eu penso que no Brasil ainda está pior porque já atingiu os canários. Pois no Brasil é obrigatória para o criador ter as suas aves de forma legal, é obrigatória a visita de um médico veterinário para verificar as instalações, as condições onde as aves vivem, as condições de saúde das aves e depois tem que emitir uma licença em como está tudo nos conforme para o criador depois poder participar em exposições e não ser alvo de visitas das autoridades e depois terem que pagar coimas, não é?
Portanto, isto está a acontecer um pouco por todo o mundo, não é só em Portugal. A grande questão aqui que eu coloco é porque é que isto acontece às aves exóticas, aos psitacídeos, à fauna. A fauna não é tanto as licenças por ser consideradas aves que não são autóctones, nem é por aí, é pelos averbamentos, não é? Nós sabemos que houve aqui um Mundial, salvo erro, em 2004 em Portugal, e foi quando esta situação ocorreu, tanto que o Mundial era para não ter aves da fauna europeia na altura, e arranjou-se aqui uma lei à pressa que as aves da fauna europeia, se estivessem registadas no ICNF e com o pagamento de averbamentos, os criadores, nomeadamente os portugueses, poderiam apresentar aves da fauna europeia legalizadas nesse Mundial, e praticamente desde aí ficou assim até aos dias de hoje, não é? Mas o porquê de todas aquelas aves terem de pagar registros e licenças e tudo mais, e o canário ser considerado uma ave autóctone, para todos os efeitos, nós sabemos que não existem canários em Portugal continental e em toda a Europa continental. Nós sabemos que o canário é uma ave oriunda das Ilhas Atlânticas, nomeadamente da Ilha da Madeira, da Ilha dos Açores, das Ilhas Selvagens e das Ilhas Canárias. Não é? Portanto, para todos os efeitos, é uma espécie que não se encontra aqui. Temos aqui algumas aves que são familiares muito próximos, como a chamariz, ou milharina, ou Serinus, que é o nome em latim da espécie em questão. Tem uma proximidade genética e familiar muito equivalente, muito próxima, mas o Serinus canária, ou seja, o canário selvagem, nós não temos na Europa continental, temos apenas em algumas ilhas atlânticas, não é? Agora, porque é que vocês acham que umas aves têm de pagar registros e licenças e outras não? Dimento Chirinha, Nuno, procura por vídeo do canal Qualitile, fala bem sobre a mutação emo. Aves Silva, hoje vou ouvir mais, pois estou com bastante dor de cabeça. Então, amigo, um comprimido isso passa. Daqui a pouco vai ser necessário os canários serem registados. Nuno Duarte, já em relação ao tema, nunca me dei ao trabalho de tentar perceber, já que nos canários não é preciso. E voltei à passarada só há 3 anos atrás, depois de 22 anos sem dedicação às mesmas. Sim, mas já foste confrontado, certamente, com criadores de exóticos e psitacídeos estarem com o contraponto de até porque é que os canários também não têm que ter registro e não têm que pagar licenças e tudo mais. Com toda a certeza já ouviste essa conversa, não é? Aves Silva, foi há pouco então, vi um vídeo brasileiro há uns meses atrás em que diziam não ser necessário ser registado. Esta situação no Brasil já está a ocorrer há cerca de 1 ano, talvez. Está aí de Mentirinha que melhor do que ninguém poderá dizer há quanto tempo é que esta situação está a ocorrer. Dimento Chirinha, aqui é uma bagunça, seja silvestre ou exótico, o IBAMA está nem aí, cada estado é uma norma diferente, nos belgas é só o controle, como selo verde e GTA. Exatamente, é esse selo verde que só pode ser passado depois da visita veterinária, não é, amigo? Nuno Duarte, mas a minha confusão que me faz à cabeça é terem uma obrigação aos criadores e não terem gente competente para tratar do assunto, pois isso ainda é pior, não é? O tempo que depois... Mas isto também é o normal deste país, é a burocracia está envolvida em tudo neste país. Ou seja, em termos de legislação, e eu sinto-me à vontade para falar sobre isto, em termos de legislação é muito fácil. Temos aqui malta a legislar leis, parece que vão à casa de banho, desculpem lá o calão, parece que cada vez vão à casa de banho, cagam uma legislação, que é mesmo assim. O problema depois é que é tanta legislação, que depois criou uma carga burocrática tão grande, que para mesmo que nós queiramos cumprir com a legislação, demoramos meses e por vezes anos para estarmos totalmente dentro da lei, ou seja, totalmente sobre aquilo que é redigido e referido nessa legislação que é criada. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, Paulo, tudo bem? Como estás? Aves Silva, Serinus, é um canário selvagem. Não, temos o Serinus canários, que é o canário selvagem, é desse canário que todas as raças de canários que existem hoje em dia descendem. E depois temos o Serinus, que é uma espécie da mesma família, da mesma árvore genealógica do canário, mas não é igual, que é a chamada chamariz ou milharina, que nós vemos aí na vida selvagem. E essa espécie, sim, a Serinus cria cá em Portugal, mas não é um canário, é outra espécie.
Nuno Duarte, ok, Vitor, depois falamos sobre a mutação M, mas pelo menos já sei que tem a ver com cor. De Mentirinha, tem lugares que não pode nem vender os filhotes de ringneck. Aves Silva, não tem lógica, uma ter registro e outras não. Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? De Mentirinha, já vi criador perder aves, licença e levar multa por ter tarim no canaril. Tarim, para quem não sabe, aqui em Portugal, são os cardinalitos da Venezuela. Aves Silva, porque há alguns anos atrás as caturras não eram necessárias, porque ainda não havia esta legislação. Esta legislação aqui em Portugal é relativamente recente. Esta legislação em Portugal deve ter para aí que ajudem-me os criadores de psitacídeos e exóticos que estejam aqui ao mesmo que fala, mas deve ter que 4, 5 anos talvez, não deverá fugir muito a isso. Paulo Palmeiro, eu desisti dos exóticos por isso. Mesmo ceder um passarinho tinha que se passar cedência, exatamente. Aves Silva, mas muitos ainda facilitam. Adquiri uma caturra em 2023 e nessa altura não me foi entregue os papéis. Sim, o que não falta aí são criadores a criarem de forma ilegal ao fim e ao cabo, não é? Em que não têm as suas aves registadas, depois só comprar esses criadores quem quer, não é? A questão é essa, mas há muitos criadores que simplesmente decidiram não registrar as suas aves porque não estão para isso. Claro que esses criadores não participam em exposições, não participam em nada, têm as aves, gostam de ter as aves, têm ali uns quantos casais, aquilo vai dando alguns filhotes e depois vão vendendo. Aves Silva, chamariz é uma espécie de canários? Não é uma espécie de canários, atenção, Aves Silva. É uma espécie com uma proximidade familiar muito próxima ao canário, ok? É uma espécie autóctone da Europa, ok? Que tem uma relação familiar muito próxima ao canário. São da mesma árvore genealógica, mas são duas espécies distintas. São ambas da família Séninos. Se for à África, em África é onde existe a maior quantidade de espécies da família Séninos, como o canário. Não são canários, mas são da mesma família genealógica. O canários é Séninos canários, a chamariz é Séninos séninos. E se for à África, existem mais, não quero estar aqui a inventar, mas existem bastantes mais espécies da família Séninos, ok? Ou seja, têm uma ligação genética muito próxima, até se juntar um canário a qualquer uma dessas aves, normalmente consegue tirar descendência, consegue tirar híbridos que são férteis, devido à proximidade genética que essas espécies têm, mas não são canários. São da mesma família, são do mesmo ramo familiar. São todos da família Séninos. Existem, consoante as aves, por exemplo, os pintacílogos são da família dos Carduelis. E existem várias espécies do ramo Carduelis. Ok? Os verdilhões são da família Cloris. E existem várias espécies de aves da família Cloris. Ok? Portanto, existem vários ramos familiares, em que nesses ramos familiares existem várias espécies que são da mesma família, só que por algum motivo, seja pelo habitat, pela separação onde ficaram no seu habitat a nidificar, ganharam diferenças, tanto exteriormente, fenotipamente, como genetipamente, ok, no interior, e que faz com que as aves tenham algumas diferenças umas para as outras. No entanto, em termos genéticos, são aves muito parecidas, são aves que vêm da mesma família, ok? Estão a perceber o porquê da importância, meus amigos, de termos leitura em nossa casa sobre os passarinhos, para termos a noção. Este foi o primeiro livro que eu adquiri há mais de 20 anos e é um livro que ainda se mantém muito atual, pois fala efetivamente de muitas espécies. Estão a ver? Fala efetivamente de muitas espécies, onde é que elas nidificam, onde existem. Estão a ver? Isto é um Sérinus também. Estão a ver? Olhem aqui, um Sérinus. Estão a ver? Será o Sérinus syriacus. Foi descoberto em 1851. Estão a ver? Isto é importantíssimo para nós termos uma noção das aves que têm uma ligação. Está aqui o Sérinus sérinus, que eu vos estava a informar. Como vem ali a verde, existe em grande parte da Europa e alguma parte do Norte da África. Estão a ver? Ou seja, é da mesma família dos canários, mas não é um canário. Atenção, aqui temos o Sérinus pusillus,
que existem em várias partes da Ásia, como estão a ver. Portanto, isto é importantíssimo nós termos este tipo de edições em casa, para depois conseguirmos também falar aqui um bocadinho e perceber um bocadinho. Aprofundando aqui mais este tema, como é que vocês acham que apareceram tantas mutações no canário? É derivado a estas espécies, que são da mesma família genealógica do canário, permitindo assim o cruzamento com estas raças e conseguindo fixar mutações que estas raças, as outras espécies de série, nos têm. Ok? É assim que nós conseguimos fixar o fator ágata no canário, é assim que conseguimos fixar N fatores, nomeadamente de cor, no canário, o fator mosaico e por aí fora. É graças a estas espécies que têm uma grande proximidade genética ao canário, ok? António Correia, ainda não se lembraram de ser obrigatório registrar os canários? Exatamente, é porque até é como eu digo, os canários para todos os efeitos têm que ser considerada uma raça exótica, porque só existe nas Ilhas Atlânticas, não existe no continente europeu, ok? Só que isto é o que eu acho. Os canários ainda não tiveram de levar com registros e pagamentos, licenças e tudo mais, porque é a espécie de aves mais criada em todo o mundo. Se formos fazer uma comparação entre criadores de canários, criadores de fauna, criadores de exóticos, psitacídeos e por aí mais, rapidamente conseguimos perceber que 70 ou 80% dos criadores são criadores de canários. Okay? Basta irmos a uma exposição em que nós vemos que cerca de 70% são canários, os outros 30% é que depois são as outras espécies. Então é um bocadinho pela força que se tem. A questão aqui é, porque é que isto aconteceu relativamente às outras espécies? Porque é que se deixou que isto acontecesse? Porque hoje em dia, um periquito que é criado há décadas em cativeiro, não é? Pelo homem, é tanto uma espécie exótica como será um canário. Porque hoje em dia já ninguém vai apanhar periquitos à Austrália para andar a vendê-los aqui para as pessoas terem um periquito na gaiola. Todas as aves são criadas em cativeiro e são criadas em cativeiro, atrevo-me a dizer, há mais de 100 anos. O periquito é criado em cativeiro há mais de 100 anos, não é? Enfim. Aves silva são lindos. Os cardinalitos da Venezuela. Paulo Palmeiro, foi há 4 anos que esta lei saiu, lá está. Nuno Duarte, pior que a demora de aceitar os registros é chegar ao ICNF e não haver ninguém que consiga explicar ou tratar do registro e encaminham para um mail que retorna ao correio propriamente por estar cheio. Eu já em 2015, quando me registrei como criador legal de aves da fauna, foi uma luta também. Eu mandava mails, raramente respondiam e acabei por ir fazer o registro lá pessoalmente. Fui mesmo a Lisboa, fui mesmo à sede do ICNF em Lisboa e foi lá que eu fiz o registro. Foi num instantinho, tinha uma pessoa à minha frente e foi num instantinho, pronto. Aves Silva, espero que eles não se lembrem dos canários, mas o mais certo é ir acontecer, amigo. Eu não tenho muitas dúvidas sobre isso. Ao bem que a ornitologia consegue arranjar um ramo político, uma força política que nos apoie, que nos ajude a evitar com que essas leis sejam colocadas em prática, sejam legisladas e sejam colocadas em prática, ou então nós não temos ninguém a nos representar na Assembleia da República e quando damos por isso, a lei caiu. Caiu quer dizer, não é caiu. A lei foi homologada em Diário da República e está em vigor, está vigente. A partir do momento que está vigente, que é não cumprir, arrisca-se, não é? A questão é, onde é que nós estávamos, nós, ornitologia, para evitar que essa situação tivesse sido colocada, não é? Porque parece que isto caiu tudo assim de repente em cima de nós. Esse é o grande problema. Nuno Duarte, via-o a acontecer com um amigo meu. Aves Silva, os mandarins tadinhos, não percebo o registro dos mandarins, que é uma ave exótica, é uma ave que não existe na fauna europeia. Paulo Palmeiro, mentirinha, ringneck é uma ave invasora, tem que ter registro. Aves Silva, há mais de 20 anos, parece novo em folha. Aves Silva, os meus livros da escola parece que andaram na guerra.
talvez o da fauna tem mais lógica ao registro para evitar que se apanhe da natureza. Ora... Nuno Duarte, numa das exposições do ano passado, aconselharam-me a não comprar aves a um criador por ter introduzido chamariz no plantel dele. Sim, há muitos criadores que gostam de brincar, gostam de fazer esse tipo de situações. Aí nesse caso era de lizard, amigo, era isso. Eu até tenho aqui, deixem-me lá ver se encontrava para também não estar assim muito chato e estar aqui a olhar enquanto estou a falar com vocês. Estão a ver aqui, por exemplo, temos uma espécie de verdilhão diferenciado do verdilhão que nós temos aqui na fauna. Ok? Isto é um verdilhão da China. Como vocês podem ver, tem uma cor totalmente diferenciada do verdilhão a que nós estamos habituados aqui a ver. Ou seja, e depois é interligando, ou seja, acasalando uma espécie desta ave com um verdilhão daqui da fauna europeia, vai-se ganhar aqui nuances, como vocês podem ver. Tem aqui vários fatores ágatas e diluições e tudo mais. E isto vai-se fixar nos verdilhões que são daqui da Europa. Ou seja, é assim que depois começam a aparecer verdilhões com mutações. Ok, meus amigos? Deixem lá ver se eu consigo encontrar aqui o passarinho que até dizem que é a ave que misturaram com canários silvestres para conseguirem fazer o lizard. Há quem diga que foi através desta ave. Deixem-me lá só ver aqui qual espécime é que é. Desculpem lá, deixem-me lá só procurar aqui. Eu vou-vos mostrar depois aqui a quantidade de sérinos que existem, que é só para vocês terem uma ideia, que não vos passa pela cabeça. O canário foi um achado, meus amigos, foi um milagre. Porque existem tantas espécies de sérinos, porque é que o pessoal naquela altura, há 500 e tal anos atrás, ficou louco com o canário? Provavelmente porque as ilhas eram praticamente desertas, a vegetação era rasa, era muito próximo ao sol, havia poucas árvores nas ilhas, não é? E então era uma ave fácil de apanhar. Enquanto as outras espécies sérinos que existem em África, muitas das vezes vivem em florestas ou vivem lá para o meio da savana, onde os europeus não entravam. Os europeus praticamente exploravam só o litoral da costa africana. Daí nunca ninguém se ter agarrado a nenhuma espécie de sérinos africana que vivem em África, e sim aos sérinos canários que existia nas ilhas e que existe ainda nas ilhas, graças a Deus. Pronto, então, eu vou virar aqui só para vocês verem qual é que é. Muitos criadores de lizard dizem que a formação do lizard se deu ao cruzamento de um canário, ou seja, de um sérinos canários, com este sérinos. Costuma-se dizer que é um sérinos de cabeça roxa, ou de cabeça vermelha. Vão ver, está ali o nome, que é um sérinos pusillus. Vão ver? Se verificarem, tanto no baixo vento como nas asas, efetivamente tem os padrões que o lizard apresenta. Podem ver que também as asas, as penas das asas e as penas da cauda estão devidamente oxidadas, e depois a ave ganha um amarelo mais nas costas e no baixo vento, não é? E então há criadores de lizards ainda hoje que dizem que esta foi a ave que acabou por dar origem ao canário lizard. Não sabemos se foi ou não, não existem registros históricos, mas pronto, tem a ver com a parecença. Agora só para vocês verem, amigos, vão vendo a quantidade de aves da família dos sérinos que existem para além do canário. Vejam só, meus amigos, e grande parte delas são quase todos. Este é o canário silvestre, está aqui, como podem ver. O canário silvestre existe aqui nestas ilhas. Estão a ver ali as setinhas? São as ilhas atlânticas. Este é a ave de onde descendem todas as raças de canários que existem hoje em dia. Mas agora vejam a quantidade de aves da família sérinos que existem. Canário do Tibete, que existe na Ásia. Onde vocês estão a ver que são bastantes espécies. O canário do Cabo, o canário de cabeça amarela. Como podem ver, grande parte delas encontram-se em África e algumas na Ásia também. O canário de cabeça negra, aqui dizem o verdilhão africano, mas é da família Serinus, é o Serinus citrineloides.
E até são aves relativamente ao canário, que são aves que foram descobertas há relativamente pouco tempo, como podem ver ali. É tudo ali na volta dos anos 1800 que as aves foram descobertas, ao contrário do canário, que já foi descoberto há mais de 500 anos. Canário de cara negra, canário papiro, que existe já ali na zona do Índico, da África. Canário de bosque, o de Natal, canário, cantor de África. Portanto, vocês estão a ver a quantidade de aves sérinos, de espécies sérinos que existem. Canário de garganta negra, canário de dorso oliváceo. E é assim que nós conseguimos fixar mutações numas e noutras espécies. É cruzando espécies que têm alguma proximidade genética, ou seja, que após o seu cruzamento será possível obter descendência que é fértil, fixando assim as características. O canário de Moçambique, já muitos de vocês devem ter ouvido falar e já viram, à venda nas lojas. Canário Donaldson. Até para vocês terem uma ideia, meus amigos, isto é interminável. Canário de Buchanan, canário de ventre amarelo, canário de ventre branco. Esta é outra espécie de canário de Moçambique, mas chama-se o Grão Moçambique, canário sulfúreo. Canário de garganta branca, canário de cabeça estriada, que até são chamados de canários, na realidade são sérios, não é? Canário de Menel, canário de Rupel, e como podem ver, grande parte destas espécies existem, são aves autóctones de África. Canário de Ancober, canário de garganta amarela, canário de Salvadori, canário estriado. Meus amigos, eu nem sei até onde é que isto vai. Canário de bico grosso, Serinus burtoni, canário da Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe, ou seja, é uma espécie de Serinus que existe em São Tomé e Príncipe. Canário de asas brancas, Serine tota, tota, mas não é o banco, meus amigos. Queres dinheiro, vai ao tota, lembram-se. Canário de Drakensberg, e o alário, Serinus alário, que existe na África do Sul, como podem ver. Canário de Java, já é na Ásia. E aqui, pronto, aqui acabaram os sérinos. Mas estão a ver, eu devo ter passado aqui, sei lá, por umas 20, sei lá, talvez umas entre 20 a 30 espécies do ramo dos sérinos. Ok? Para quem tem dificuldade em perceber às vezes como é que de um canário selvagem, não é? O sérinus canários, que era um canário verde, muito parecido a uma chamariz, como é que hoje em dia existem tantas cores, tantas variedades, tantas raças diferentes, tantas mutações, é através do cruzamento com espécimes da mesma família, que ao fim e ao cabo são do mesmo ramo genealógico, ok, meus amigos? Meus amigos que ainda não deixou o like, deixem. Eu vou falar também aqui sobre o parceiro comercial que está aqui hoje aqui na live. Vamos a falar da loja Ricardo Pets. É uma loja que tem a loja física em Moreira de Gerás do Lima, em Viana do Castelo. Mas para quem não for dessa zona de Viana do Castelo, poderá também fazer as suas encomendas através do Facebook ou do Instagram. A loja acaba por vos enviar os produtos por transportadora. E em termos de mistura, tem misturas da Pet Cup, Canto Alegre, Conceito Animal, Deli Natura e Verselaga. Papas, tem papas da Rádio di Sole, White Molen, Verselaga, Easy M, Alipet. Granulados da Nutribird, Citacos e da Your Parrot. Suplementos da Verselaga, Necton, Pet Cup e Zoopan. E acessórios da 2GR e da Idia. Aqui o parceiro comercial está a dar 5% de desconto em toda a gama de produtos que têm na loja. Ok, meus amigos? Portanto, aproveitem. O código promocional está aí no segundo link da descrição da live. Portanto, quem for da zona ou quem queira fazer compras online para receber as compras em casa, aproveitem o código promocional de 5%. Ok, meus amigos?
Aves Silva, pois o periquito também não tem lógica serem registadas. Paulo Palmeiro, os exóticos australianos não existem na Europa e precisam de registro. Eu não entendo essa situação, ninguém fez nada, nem federações nem clubes. Pois, exatamente. Esse é que é o grande problema. Aves Silva, só estou de acordo com os da fauna para evitar apanharem da natureza. Isso não evita nada. A única coisa que acontece é que aves apanhadas da natureza dessa forma não podem participar em exposições. Mas não evita que sejam apanhados. O que não falta aí é criadores a continuarem a apanhar aves selvagens. Dimensão Chirinha, até o Lizard tem quem especule que descende o série nos pocilos, pronto. É exatamente aquela espécie que eu ali mostrei o exemplo. Exatamente, amigo. Nuno Duarte, para mim, nada mais tem a ver do que negócios, uma comparação parva, mas é como a droga. Só não acabam com ela porque é um negócio que não interessa acabar. Paulo Palmeira, esta situação vai levar muitas aves à extinção, de muitas aves. Aves Silva, mas por acaso tenho aqui um passarinho que devia ter papel de cedência, disseram na altura que me mandavam pelo e-mail e nada, agora posso ter problemas. Nuno Duarte, sim, era criador de Lizard e pelo que me disseram já tinha bastante sangue de vida, nem todos serem inférteis. Pois, lá está. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Aves Silva, se os primeiros canários eram London Fancy e Lizard, porquê nos filmes antigos e documentários antigos aparece sempre um canário todo amarelo? Porque os cinematográficos não percebem nada de ornitologia e canaricultura, não é? Essa malta dos filmes, e também não tem a obrigação de saber, isso só quem anda aqui no meio é que percebe, são leigos. Esse pessoal é leigo, não é? Portanto, a ideia é pôr sempre um canáriozinho amarelo, quando os primeiros canários amarelo demoraram ainda bastantes anos a surgirem, não é? Totalmente amarelo. Mas isso é em cultura das pessoas, são leigas, pronto, é por aí. Aves Silva, afinal li que o Closer veio do cruzamento do Crest com o Border, e não só, veio do cruzamento do Crest com o Border, e há ainda mais uma raça que está a esquecer-se. Aves Silva, o canário da terra é do Brasil. O canário da terra nem sequer é um Serinus. Chama-se canário da terra, mas nem sequer é da família Serinus, ok? É outro ramo ornitológico que deriva o canário da terra. Tem o nome diz canário da terra, mas não é um canário, porque não é da família Serinus, ok? Aves Silva, que livro é esse dos canários? Até isto é o livro Los Fringílidos. É uma edição espanhola. Los Fringílidos. Posso mostrar aqui a capa. Deixa-me só virar a câmara. Los Fringílidos, ou seja, nós aqui conseguimos ver todas as espécies conhecidas, todas as espécies fringilídeas, né? Porque é como o livro diz, são as espécies fringilídeas que se conhecem no momento. É um livro que eu tenho aqui à vontade há mais de 20 anos e que mantém-se ainda muito atual. Ora então, deixa-me lá ver onde é que eu estava. Nuno Duarte, os registros rebentaram com a maior parte dos valores das aves, pássaros que valiam 2 e 3 contos, estou a ficar velho, e que agora custam 3 e 4 euros, e a maior parte nem dados os conseguem despachar. Nuno Duarte, tem umas aves muito interessantes e bonitos, sem dúvida nenhuma, a espécie Serinus tem uma variedade gigantesca de exemplares, é qualquer coisa. Acho que é verdade, Nuno, só preço a subir devido à obrigatoriedade dos registros. A falar de outra coisa, só para tirar uma dúvida, é verdade que agora também temos de registar os gatos. Eu penso que tanto os gatos como os cães já tinham que estar registados na junta de freguesia e têm que ter chip por parte da clínica veterinária onde vão levar as vacinas. Penso que já dá há alguns anos, já não é de agora. Dimensão Chirinha, aqui a política só atrapalha, cada dia mais temos defensores dos animais, porém eles se preocupam com cachorros e gatos e animais que ganham destaques na mídia. Aqui está-se criando uma cultura, é um bocadinho como na Europa, amigo, isto é um fenómeno que está a ocorrer há 10 anos para cá e continua em força, infelizmente, e muitas leis já foram legisladas e colocadas em prática, porque ninguém no mundo da ornitologia se apercebeu atempadamente dessa situação e conseguiu coligação com algum partido político
para que nos tentem defender no órgão soberano, não é? Que é a Assembleia da República. Mentirinha, porque a TV só mostra aves sofrendo, aves traficadas, aí todos dizem aves têm que ser livres. Exatamente. Aves Silva, Nuno, realmente contos, também sou dessa época dos contos, olha, até que estava mais. De mentirinha, porém, se não se criar canário, a variedade que temos vai desaparecer. É graças a nós, criadores de canários, que hoje em dia ainda podemos dizer que existem canários na vida selvagem. Porque se não criássemos estas aves em cativeiro e cedêssemos depois a outras pessoas que querem ter um canário, todas aquelas aves que existiam na fauna selvagem tinham sido apanhadas até à sua extinção só pela cobiça do homem, não é? Só pela vaidade do homem em querer ter uma gaiola com um passarinho lá dentro a cantar, possa desfazer. Portanto, é graças aos criadores. Por isso é que eu digo sempre nos meus vídeos, criar é preservar, meus amigos. Aves Silva, parecia que os contos vendiam mais que os euros. De mentirinha, as casas da ração já estão deixando de comprar e vender canários. É um bocadinho como por aqui, e as poucas que ainda compram, é uma miséria o valor que dão por cada ave, e depois nem é isso, muitas vezes nem dão um valor. Fica lá o saldo para a pessoa ir lá gastar em alimentação, em ração, para as aves. Aves Silva, mas então desculpe perguntar de novo, os canários são obrigados a registarem no Brasil? Aves Silva, a droga devia ser legalizada como nos Países Baixos, acho que haveria menos crimes. De mentirinha, canários belga não. De mentirinha, mas não existe criadores novos aqui, todos já estão acima de 30. Esse é outro fenómeno, é outra situação que está a ocorrer, mas isto também tem a ver com a evolução, ou como lhe queiram chamar, da nossa civilização ocidental, em que infelizmente a miudagem nova que nasce não quer ir para a rua, não quer estar em contacto com a natureza, não tem muito contacto com animais, portanto não tem muito interesse em criar aves que lhes vão prender o tempo, que é necessário ter responsabilidade, porque são seres vivos que ali estão, têm que ser mantidos saudáveis, não é? Com vida, com as mínimas condições de higiene, de alimentação e tudo mais. E os miúdos não estão para isso. Os miúdos hoje em dia ficam vidrados nas redes sociais, nos telemóveis, nos jogos, e não querem saber disso para nada. E esse é um problema que estamos a deparar aqui também na Europa. Em Portugal ainda existem criadores, alguns criadores abaixo dos 30. E depois temos criadores dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, ainda temos aqui alguns. Mas, por exemplo, se for para o norte da Europa, a grande maioria dos criadores são todos dos 50 para cima. Existem muito poucos criadores com menos de 50 anos. Muitas das vezes, aqui em Portugal, nas exposições, nós convidamos juízes do norte da Europa, pessoas já na casa dos seus 60, 70 anos, e eles, quando vêm aqui às exposições e vêm em malta com 30, 40 anos a participar ainda nas exposições, eles dizem: vocês são o futuro da canaricultura na Europa. Porque é só no sul da Europa, em Espanha também ainda se vê um pouco, que nós conseguimos verificar criadores de canários com menos de 30, 40 anos. Porque lá na nossa terra, lá no nosso país, todos têm mais de 50 e muitos, 60, 70 anos. Ou seja, é uma arte que está a morrer. De mentirinha, não existe incentivo para novos criadores. Paulo Palmeiro, Aves Silva também tem cruzamento com o Norwich. Não, isso é mais recente, amigo. Com o Norwich é já nos últimos anos, não foi para recriar a raça. Aves Silva, nenhuma mentirinha. Nós iniciantes não temos apoio algum também. De mentirinha, se você posta aves principalmente para venda, você pode perder perfil no Face e no Instagram. Já eu perdi no Face, amigo. A minha página Cantinho dos Pássaros 2006 tinha cerca de 6 mil subscritores há um ano e meio atrás, e por eu permitir vídeos e fotos dos criadores a quererem escoar as suas aves, o Facebook acabou por anular a página. Eu tive de criar uma de raiz. Felizmente já cheguei novamente aos 6 mil subscritores nessa página do Facebook, mas agora vejo-me obrigado a proibir publicações de vendas de aves, por causa dessa brincadeira. Quando, na grande maioria, são criadores que estão registados em clubes, que têm anilhas federadas, têm as suas aves devidamente legalizadas, mas mesmo assim não podem proceder à venda de animais, porque é proibido vender animais hoje em dia. E uma lei qualquer que também saiu há uns anos,
que nas próprias casas de rações que tenham animais, os animais têm que ser oferecidos, não podem ser vendidos. Ou seja, a pessoa, por exemplo, se comprar uma saca de ração, supostamente leva um gato de graça ou um cão de graça, mas o valor do cão ou do gato já está incluído naquela saca de ração. Os lojistas, os comerciantes tiveram que fazer esta giga-joga para conseguirem manter a venda de animais nos seus estabelecimentos. Enfim. Ora, Paulo Palmeira, Aves Silva, gatos dito exóticos têm que ter registro também no ICNF. Gatos, furões, chinchilas e por aí fora. De mentirinha, tem canário da terra pela América do Sul toda. Aves Silva, sim, mas muitas pessoas não percebem isso, que estamos a preservar e mandam-nos faltar, porque são leigas, porque não sabem, é a tal situação. Eu, por acaso aqui, quando casei com a minha mulher, também tinha o meu sogro, que quando foi ao meu canaril a primeira vez, quando foi lá à nossa casa, depois de estarmos casados, e quando foi lá ao meu canaril pela primeira vez, eu vi pela reação dele, ele não disse nada na altura, mas eu vi pela reação dele, depois quando já estávamos em casa, ele, ai, porque é que não soltas os pássaros? Para além do trabalho, tens ali pássaros, até eles não estavam melhor a voar. Pronto, e eu fiz-lhe ver como é que as coisas eram, e hoje em dia ele até compreende, e muitas das vezes até mete o gosto e comenta alguns posts que eu coloco sobre as minhas aves. Mas ao início ele também era leigo sobre a matéria e provavelmente pensaria que aquilo eram passarinhos que viviam na vida selvagem, que eram capturados e colocados nas gaiolas, não é? De mentirinha, canário animado, mal escuto Santos. Ah, pois ainda estão aqui. Eu, como ainda tenho aqui algumas crias dependentes dos pais, ainda não baixei a iluminação. Está tudo fogoso ainda. João Fernandes Birds, olá, sou do Brasil. Bem-vindo aqui à live, amigo João. Como está? Tudo bem? É de que zona do Brasil, amigo? Carlos Silva, boa tarde, amigos. Olá, amigo Carlos, como está? Tudo bem? Aves Silva, por isso, além dos preços de uma época de criação, de uma má época de criação e agora com os registros, estou a ver muitos criadores a desistirem. De mentirinha, salve João. É, até porque isto é um hobby. Os hobbies não servem para ganhar dinheiro. Os hobbies normalmente servem para gastar dinheiro. Mas uma pessoa tem que tentar manter um hobby desde que esteja à altura do seu bolso, não é? Do dinheiro que a pessoa tem. E efetivamente, com tantos gastos, com tantos pagamentos, seja a nível de alimentação, suplementação, o valor das próprias aves quando as temos que adquirir, os registros, as licenças e tudo mais, torna-se completamente impossível a alguns criadores manterem este hobby. Opa, é o caminho que se está a ter. É tornar um hobby de elites. Isto vai acabar por ser um hobby de elites mais cedo ou mais tarde. Porque muitos criadores não conseguem manter este hobby e depois é só quem tem a capacidade financeira para tal, ou que eu não conheço, ou consiga sobreviver disto enquanto negócio. Pá, talvez os criadores de psitacídeos de grande porte consigam, mas psitacídeos de pequeno porte, canários, exóticos, eu não estou a ver quem consiga viver disto, muito sinceramente. Só se tiver tido a sorte de ter uma casa paga pelos pais, que não tenha que pagar água, que não tenha que pagar luz, só se for por aí, mesmo assim acho muito complicado, não é? Mas, não sei. Aves Silva, é pena a criação, assim vai acabar por distinguir, pois os jovens não estão interessados. Exatamente, isto é um hobby que tende a acabar, porque se não houver malta jovem a entrar, muito dificilmente este hobby vai se manter. Este hobby, se calhar daqui a 30, 40 anos, praticamente não vai existir, vai estar praticamente extinto. Isto vai ser uma lembrança do passado. Aves Silva, mas ainda vejo muitos grupos a vender e dizer o valor e tudo, o Facebook está a ser parcial. É até detectarem. Ou até alguém fazer queixa, porque isto normalmente, e como nós sabemos, é por queixa de alguém, queixa só o Facebook, alguém que seja dos direitos dos animais, ou que seja, que dizem que são a favor dos animais, porque ninguém é mais a favor dos animais do que eu ou vocês, que é mesmo assim, mas alguém que se auto-intitula como defensor dos animais, faz queixa ao Facebook e a partir daí o Facebook vai estar em cima e vai chegar a um ponto que já não pode passar. Nuno Duarte, certo que é em outra área de animais, mas não deixa de envolver o ICNF. Já nos peixes existe uma espécie invasora que é defendida em barragens, onde até tem um defeso de desova.
e a mesma espécie nos rios é assassinada, já que a sua devolução à água é proibida. Pergunto eu que sentido faz. E é para tentar preservar as espécies autóctones daqui, não é? É o siluro, é o peixe-gato, não é? Costuma-se dizer que é o peixe-gato. Acho que é essa espécie que o ICNF até pede aos pescadores para pescar e não voltarem a pôr no rio, mesmo se não quiserem consumir, para deitarem fora. Aves Silva, e aqueles gatos que andam para aí abandonados, em vez de se preocuparem com o registro, deveriam se preocupar com esses gatinhos abandonados. Atenção que são algumas espécies exóticas, não são todos os gatos, não são todas as raças de gatos que têm de estar registadas no ICNF. Quanto aos gatos abandonados, o que existe por vezes, há alguns municípios que fazem, que é uma campanha de esterilização. Mantêm os gatos lá nos locais, porque as pessoas que lá moram acabam por deixar água e comida, dão comida e água com frequência, mas existem campanhas de esterilização, ou seja, os gatos são apanhados, são esterilizados e depois são lá metidos outra vez no mesmo local, porque assim já não vão acasalar e não se vão reproduzir. Aves Silva é um hobby, estou a brincar, hoje vi um anúncio que dizia hobby, Obi-Wan Kenobi, se fosse assim, OBI, era Obi-Wan Kenobi. João Fernandes Verdes, no Brasil há algo parecido com a lei, só quem pode comercializar livremente são os criadores comerciais, é muito investimento. Pronto. Como estão a ver, meus amigos, o problema não é unicamente da Europa, isto são modas que foram criadas, foram partidos que foram criados supostamente na defesa dos direitos dos animais, mas depois entram por áreas que não percebem minimamente, não vão ao local, ao sítio, aos criadores, verificar como é que nós somos gelosos com as aves, as condições que colocamos ao dispor das aves, e depois criam leis que depois acabam por sair, né, na Assembleia da República, e depois nós criadores é que levamos com isto tudo, é mesmo assim. Angler Tuga, boas a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Nuno Duarte, até nas aves temos esse exemplo, o bico de lacre e bispo de coroa amarela, se soltar é crime e o bispo é uma ave completamente protegida. Sim, e o bico de lacre hoje em dia já é considerado uma espécie autóctone de Portugal, porque foi uma espécie que foi trazida pelos antigos combatentes do ultramar. Como sabemos, o bico de lacre é uma espécie autóctone da África Oriental, ali da zona de Moçambique, principalmente. E penso que também há ali para o interior de Angola, se nem é Angola, é ali para um país ali próximo qualquer. Mas sei que em Moçambique há boés. E muitos combatentes acabaram por trazer a ave, muitas aves fugiram, encontraram aqui um habitat ideal, charcos, muito alimento na forma de verduras, de sementes, e começaram a identificar. Hoje em dia vê-se bicolax um pouco por todo o país, não é? Mas pronto, para todos os efeitos, é uma espécie que ainda não é considerada como uma espécie autóctone. E eu acho que devido à quantidade de exemplares que já nidificam no exterior, enquanto espécie selvagem, acho que já devia ter sido considerada uma espécie autóctone, mas pronto. Aves Silva, já me baniram por uma semana no Facebook, porque coloquei um passarinho a brincar com o telemóvel a trincar a capa e disseram que estava a tratar mal o passarinho, depois lá está. E depois o Facebook muitas vezes nem sabe analisar, porque quem lá está a filtrar estas coisas é alguém que nem sabe sequer o que é um pássaro, mas é o que temos. Aves Silva, como é o lugro? Não percebi se é uma pergunta, se... não percebi. Nuno Duarte, estava a referir-me ao axegã. Pois, o axegã também é uma espécie invasora, sim. Existe muito nas barragens e tudo mais. O cirílio, que já existe em várias espécies diferentes, tem o mesmo tratamento em todas as águas, mas o axegã tem valor comercial e de concurso em barragens e rio não. Pois lá está, é tal situação. Aves Silva, é lá, é cada nome de aves no... Não, aqui já não são aves, aqui já são peixe, o Nuno está a falar em peixe. Meus amigos que ainda não colocou o joinha, coloquem por favor. Quem ainda não for subscrito no canal e gosta até de assistir às lives, por favor, inscreva-se no canal. É totalmente gratuito, não custa nada. Basta clicar no botão que diz subscrever. Aproveitem também que cliquem lá no sininho para ativar todas as notificações e assim sempre que aparecer aqui um novo vídeo ou uma nova live aqui no canal, vocês recebem uma notificação para não perderem nada, ok? Para manterem sempre aqui atuais. Partilhem também a existência do canal nas vossas redes sociais. Certamente existirão criadores que ainda não têm conhecimento da existência do canal e que poderão ser ajudados e fazer parte desta família também. E não se esqueçam de aproveitar os códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais
colocam aqui ao vosso dispor, meus amigos, ok? Hoje temos aqui a loja Ricardo Pets, que está a dar um desconto de 5% em toda a gama de produtos que têm lá na loja à venda, ok? João Fernandes Borges, é possível criar silvestres em Portugal? Aqui no Brasil temos a Ambiental, que libera a compra de anilhas dentro de um sistema chamado Cispace. Assim podemos criar silvestres anilhando nossos filhotes. Aqui é possível criar silvestres, mas não podem ser silvestres apanhados na vida selvagem. Tem que ser silvestres que já foram criados em cativeiro, ok? Ou seja, por exemplo, o pintacilgo, que é uma espécie muito conhecida, nós podemos ter pintacilgos em cativeiro, mas eles têm que ser descendentes de aves que já foram nascidas em cativeiro também. Não podemos ir lá fora capturar alguns pintacilgos de ninho, por exemplo, ou ovos, e depois colocar anilhas e a ave fica considerada legal. Não, essa ave vai ser considerada ilegal, ok? Mas sim, é permitida a criação de aves silvestres, só que é nesses termos, amigo. Temos que estar registados no instituto que existe em Portugal, que é o ICNF, que é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Temos que ter lá o registro de criador e depois temos que fazer averbamentos. Todos os anos temos que demonstrar as aves que adquirimos novas, as aves novas que nasceram, as aves que cedemos a outros criadores e as aves que morreram durante as criações, ou durante o ano. Temos que fazer esse averbamento, que tem um valor. Eu penso que ainda andará à volta dos 53 euros, que tem um valor, ok? Silva, é verdade, não concorreu a pesca. João Fernandes Borges, no Brasil também funciona assim, pronto, igual no Brasil, ok, amigo? Silva, por exemplo, pintacilgo com canários pode-se cruzar, no Brasil acho que é mesmo proibida. Aqui pode-se cruzar desde que ambas as aves estejam registadas. Quanto ao canário não temos esse problema, mas o pintacilgo tem que ser uma ave de cativeiro, porque se for uma ave selvagem pode aparecer-lhe a autoridade em casa e pode levar a ave, porque a ave não é como um canário, não pode, você não pode ter um mestiço ou um híbrido de canário com pintacilgo em casa sem ter a licença do mesmo, ok? Nuno Duarte, por isso digo que não existe coerência nas leis do ICNF, é como o Vitor diz, cada vez que vão à casa de banho sai uma ideia de M, exatamente. Aves Silva, por exemplo, se adquirir um pintacilgo com documentos, posso fazer o cruzamento não sendo registado. Em princípio pode, mas é como eu já disse ao Nuno aqui noutras lives, se você vai adquirir um pintacilgo com documentos, o ideal é você registar-se enquanto criadora de aves da fauna europeia, porque depois está sujeita mais tarde a ter uma surpresa, ter aí uma visita e se forem para implicar, vão implicar com isso certamente. Nuno Duarte, Aves Silva, a pesca correu bastante bem, que bom, gosto muito da faneca. Meus amigos, vou agora aqui mostrar o famoso livro que eu tenho falado aqui nas últimas lives. Ou seja, o livro que foi feito pelo pai do atual London Fancy. O Regresso do Canário London Fancy, editado pelo Pete Randers. Ele só fez edições em inglês e em holandês. É um livro bastante básico, onde ele mais ou menos refere como é que tomou conhecimento da existência do canário London Fancy, da sua história, como é que extinguiu-se e a curiosidade que teve em depois tentar recriar a raça, ok? Ora, temos aqui Carlos Silva e a multa é pesada. Pois, eu não sei os valores, mas para além da multa pode haver apreensão das aves. A mim preocupa-me ainda mais que a multa é a apreensão das aves. De mentirinha, me empresta esse livro, meu, emprestava de boa vontade, amigo. De mentirinha, depois eu devolvo. Portanto, como estão aqui a ver, é um bocadinho ele a falar. Estão a ver, estes foram os primeiros exemplares. Vejam aqui. Ou seja, ele juntou canários lizard sem calota com aves ágata. Estão a ver? E estes foram as primeiras aves que ele conseguiu tirar. Eu estou aqui a tentar tirar o reflexo da luz, para vocês terem uma noção. Estão a ver, meus amigos? Depois, com o passar dos anos, as aves foram perdendo cada vez mais a pigmentação
Até que em 2004, está aqui, My First London Fancy, nasce uma ave que após o final da muda tinha todas as características do canário London Fancy ancestral. Isto em 2004, ele começou lá na década de 90, como vocês estão a ver. Portanto, isso é que eu estava a dizer, que é um trabalho de 10, 12 anos, não é uma coisa que surge assim do nada. Aqui algumas aves que ele, entretanto, já de 2021, como podem ver na foto, que ele, entretanto, lá para cá tem tirado. Aqui são algumas das aves dele quando ele participou em Inglaterra, porque os ingleses ficaram loucos e quiseram logo que ele levasse aves dele para participar lá em Inglaterra. Temos aqui uma ficha de julgamento. Isto foi as notícias que ele na altura apareceu em todos os órgãos de comunicação social, tanto holandeses como um pouco por todo o mundo. Estão a ver? Foram canais de televisão, foram jornais, foram revistas, foram rádios. Foi lá tudo para falar com o homem. Estão a ver aqui uma ave Spangleback. Estão a ver aqui a quantidade de pássaros que o homem tira, que nem todos são perfeitos, nem todos são London Fancies perfeitos. Estão a ver? Há aqui muita ave que não presta para nada. Estão a ver aqui estes amarelos que nem sequer têm as zonas de marcação melânicas. E pronto, aqui são alguns exemplares. Uma ave intensa, uma ave canela, aves brancas. É um livro básico a contar um bocadinho a história, mas pronto, para quem gosta da raça, é um livro que eu aconselho a terem em casa. Mais algumas fotos de aves que ele entretanto tirou. Para quem gosta da raça em si, aconselho vivamente a ter, porque é o único livro atual do canário London Fancy, ok? Pronto, basicamente o final do livro são só fotos. Aqui é ele com outro criador. Aqui foi uma ave que ganhou o Best in Show na exposição que ele participou. E é um bocadinho por aí, meus amigos. Penso que não há assim mais nada relevante, a não ser algumas fotos. Aqui foi quando ele foi à Inglaterra mais o filho. O filho é este rapaz do meio, que sabia um bocadinho de inglês e foi quem o safou. Aqui o indivíduo que está aqui à ponta de óculos é o Andy Earl, que é um inglês que também fez muito para que a raça voltasse. Aqui este senhor é o senhor Bernard Howlett, que também é um dos fundadores do Gloucester Club em Inglaterra, do London Fancy Club em Inglaterra. Também acho que já faleceu o senhor, mas aqui foi quando ele foi à Inglaterra e esteve aqui também com dois homens que trabalharam muito para que a raça não se perdesse e ficasse sempre na mente. Muitas das vezes até nós pensávamos que era tipo um unicórnio, ou seja, que era um ser mitológico, e felizmente a raça retornou e está em força. Aqui são algumas fotos do dia da última homologação, meus amigos, importantíssimo. Como podem ver, até tivemos vários juízes portugueses. Não sei se vocês conhecem aqui, mas eu aqui vejo pelo menos 3 juízes portugueses. Aqui foram os juízes que acabaram por reconhecer a raça. Só aqui eu vejo 4 juízes portugueses. Está ali o Jorge Quintas ao meio. E temos mais outro ali à ponta que é... O juiz vai estar no Brasileiro agora a julgar os Arlequins, que é do clube de Peniche, salvo erro. E temos aqui mais 2 juízes aqui também nesta ponta, como podem ver. Portanto, também muito obra dos juízes portugueses que estiveram presentes. Depois aqui, isto aqui já fui eu que imprimi, é um bocadinho o standard do canário London Fancy, como podem ver. E aqui é em termos de classificação, quando a ave vai a julgar, a pontuação que deve ser tida em consideração, ok? E basicamente é isto, meus amigos. Eu posso me dar ao orgulho, que é mesmo assim, de ter confrontado o pai da raça, o homem que recriou a raça, e ter conseguido ser campeão mundial frente às aves dele em competição. É qualquer coisa, meus amigos. Imaginem vocês criarem. Imaginem vocês, criadores de lizard, e vão a uma exposição e está lá, não digo o pai da raça, porque a raça tem 300 anos, mas está lá o melhor criador do mundo de lizards. Imaginem o que é vocês irem àquela competição, àquele campeonato, chegarem lá com as vossas aves e as vossas aves
ganharem às aves daquele criador que lá está. Foi um bocadinho aquilo que eu senti relativamente às minhas aves em competição com as aves do Peter Anders, para além do anterior campeão do mundo, que era o Sainz, que era um criador espanhol também de London Fancy. Foi um orgulho brutal. E não foi um título mundial, meus amigos. Foram 3 títulos mundiais. Portanto, é qualquer coisa. Ora, vamos lá continuar aqui. Isto pronto, para quem entretanto chegou agora, eu para além do tema da live, estava também aqui a referir que é importante nós termos leitura, uma bibliotecazinha nos nossos aviários, porque é sempre bom. Este livro também é espetacular sobre o Pintacilgo. É um livro top. Comprei em Espanha há uns anos atrás, quando fui a uma exposição em Espanha e comprei. Infelizmente em Portugal não temos muitas edições escritas, é mais pelas redes sociais, e os espanhóis, ao contrário, têm várias edições, tanto em livros como em revistas, como eu estava a dizer. Ornitologia Prática, para quem quiser se registar, eles têm uma página própria. Vocês até podem adquirir, em vez de procederem ao pagamento para terem a recepção das revistas que vão saindo durante o ano, podem comprar edições anteriores, edições que vos interessem, que tenham as raças que vocês queriam, que tenham as mutações que vocês têm interesse. Portanto, vocês podem adquirir apenas essas revistas. Para além das revistas, eles também têm vários livros à venda lá na página deles. Pá, é espetacular, é uma edição espetacular, meus amigos. E então é importante nós termos aqui variadíssima informação em forma de livros, em forma de revistas, porque eu acho que não ocupa espaço, não é? O saber nunca ocupa espaço, muito pelo contrário. Ora, deixem lá ver onde é que eu tinha chegado, onde é que eu tinha ficado. Ora... Diz mentirinha, existem outras raças tintas? Existe, amigo, agora não lhe sei dizer, mas existem outras raças que entretanto foram extintas por algum motivo, e não sei se existem criadores a tentar recriá-las ou não, mas existem. Se fizer uma pesquisa no Google, provavelmente consegue descobrir. Angler Tuga, para o ICNF os mestiços são considerados aves de fauna ou são considerados como canários, no exemplo do canário com Pintacilgo? Não, não são considerados nem uma coisa nem outra. São considerados efetivamente aves híbridas, ok? De mentirinha, porque é preciso ter o registro para essas aves à mesma, é importante. Se fossem considerados canários, não era preciso o registro. Embora não sejam considerados canários da fauna, são considerados híbridos que foram obtidos através do acasalamento de uma ave que não necessita de registro, que é o canário, com uma ave da fauna, ok? Ora... Paulo Palmeira, a multa pode chegar aos 6.000 euros e a apreensão das aves. Pois, lá está, é um valor monetário e ainda estamos sujeitos a ficar sem as aves. De mentirinha, aqui as multas são pesadas, pronto, é como aqui, amigo. Edmilson Oliveira, boa tarde, amigos, e agora do trabalho. Olá, amigo Edmilson, como está? Tudo bem? Aves Silva, com 6.000 euros casavam-me. Carlos Silva, li alguns 3.750 euros de multa cada Pintacilgo. De mentirinha, o pior é que muitas aves apreendidas, em vez de devolvidas à natureza ou passadas a criadores, elas são vendidas nos grupos pelos órgãos que deveriam cuidar. Pois isso é gravíssimo. Isso é super grave. Ora, o que é 3.500 por um Pintacilgo? Que exagero. Aves Silva, por acaso estou a tentar adquirir o Pintacilgo, mas pensam que são um fiscal e não aparecem para entrega. De mentirinha, sábado vou estar no Brasileiro, muito animado, vai ser muito bacana, amigo. Se divirta bastante, aquilo é top. Angler Tuga, Aves Silva, quem não deve não tem, provavelmente tinham pássaros capturados, quase certeza absoluta. De mentirinha, há aqui injustiça de define bem, meu amigo, é verdade. Aves Silva, muito fixe esse livro dos London Fancy. De mentirinha, você é brabo, meu amigo. Aves Silva, o Peter Wanders ainda concorre. Sim, concorre. Então acabei de dizer que ainda em janeiro esteve em Santa Maria da Feira no Campeonato Mundial com algumas aves dele. Daí o meu orgulho em ter conseguido ter sido campeão mundial frente ao que era o atual, ou que era o anterior campeão mundial, que
que era o Sainz, o Carlos Sainz, um criador espanhol muito conhecido em Espanha, exatamente por criar a raça London Fancy. Acho que ele até já era bicampeão, já tinha ganho em Itália e tinha ganho também o ano passado. E para além de estar lá o Sainz, estava lá também o Pete Wonders. E as minhas aves chegaram lá e ficaram à frente das aves, tanto de um como de outro. Portanto, não é um orgulho imenso, não é? É estar no topo do mundo relativamente aos London Fancy, quer dizer, é qualquer coisa. Ora, de mentirinha, vou assim ao brasileiro, vou passar o dia lá vendo e babando. De mentirinha, vou falar com o Pete através do Google Tradutor, me defenderei. Aves Silva, e o ler espanhol? Sim, tem que ser, porque a maioria das edições vem em espanhol, mas o espanhol é facilmente perceptível. Ler, então, é super fácil, nós percebemos praticamente tudo. De mentirinha, hoje estou feliz. Aves Silva, parece sim mentirinha, mas tem razão, é bom estar feliz, empresta um bocadinho dessa felicidade para a minha dor de cabeça. Nuno Duarte, amigo Vitor, tal como já falámos aqui de duas coisas muito importantes e não só na canaricultura, kit de unhas e muita sorte, mas a sorte costuma dar muito trabalho. Exatamente, exatamente. A sorte não pensem que aparece do nada. Para a sorte aparecer é preciso muito trabalhinho por trás, só depois do trabalho estar feito é que poderemos ter sorte em alguma coisa, meus amigos. Sem dúvida nenhuma. E eu não percebia nada de oxidações, eu não percebia nada de lizards, já tive lizards há muitos anos atrás, mas não era enquanto criador para ter aves top, era para ter o lizard porque era um canário diferenciado de todos os outros canários que eu tinha visto, só por isso. Portanto, eu não percebia nada disto, ou seja, tive que me aplicar, mãos à obra, andar a falar com criadores de lizard para perceber a oxidação, andar a estudar para perceber a origem, tudo, tanto do lizard como do canário London Fancy. E pronto, 3 anos depois, atrevi-me a ir a um Mundial e tal não é o meu espanto quando ganho 3 títulos mundiais. Frente a quem foi, não é? Pá, um grande orgulho, sem dúvida. Aves Silva, os híbridos também é registado, para não ter problema, terão que estar registados no ICNF. Aves Silva, kit de unhas hoje estão a leste. Kit de unhas é um termo que nós usamos no calão quando temos algo muito bom, mas não sabemos manusear aquilo que temos. Portanto, é preciso unhas para a viola, costuma-se dizer. Ok? O Zé Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo Zé Carlos, como está? Tudo bem? Edmilson Oliveira, boas amigos, de mentirinha, left London e trago lisas vermelhos. Olha, está aí uma opção. O amigo Edmilson é brasileiro, já cá está há muitos anos em Portugal, mas vai ao Brasil de quando em vez. Portanto, está aqui, amigo de mentirinha, está a ver? É uma questão de falar aí com o amigo Edmilson. Aves Silva, mas o Pete Runner só cria London Fancies? Não, o Pete Runner até começou como criador de exóticos. E criava alguma fauna europeia. Mas depois lançou-se a este desafio. E conseguiu. Quando os ingleses tentaram durante 100 anos, nunca conseguiram recriar o canário London Fancy. E o Pete Wonders, em cerca de 10, 12 anos, conseguiu. Silva, o Pete Wonders ficou chateado por ficar atrás. Não me pareceu, mas... O que é que eu posso dizer sobre isso? Não posso dizer muita coisa. Silva, muito orgulho e muitos parabéns. Mas agora ele só cria London Fancy? Não, eu penso que ele ainda continua a criar também alguma fauna. De mentirinha, Edmilson, meu amigo, tem rede social para entrar em contacto. Meus amigos, estamos aqui com 1 hora e 13 minutos. Penso que foi uma live enriquecedora. É uma situação um bocadinho complicada esta dos registros e tudo mais. E pronto, como eu estava a dizer, eu penso que efetivamente os canários ainda não estão sujeitos a isto, porque a grande maioria dos criadores que existem na atualidade são criadores de canários. E o lobby está feito para os criadores de canários. Eu sou criador de canários, contra mim falo, mas esta é a realidade, meus amigos, ok? Porque não venham com histórias que o canário é considerado uma espécie autóctone da Europa continental. Não é. É uma espécie que apenas existe nas ilhas. Portanto, para todos os efeitos, é uma espécie invasora, não é? Mas pronto, é o que temos, meus amigos, é mesmo assim. Vou só aqui por fim mostrar também um livro que eu já tenho há alguns anos. Já nem deve estar atualizado. Não, já não está certamente atualizado relativamente ao standard atual do Gloucester.
mas foi um livro que durante muitos anos era o livro mais completo a falar sobre a raça Gloucester. Foi um livro que foi desenvolvido pela Analain e o Nick Barrett. Eles têm uma quinta, eles são agricultores e fazendeiros, têm gado e tudo mais, e têm um amor ao Gloucester que já vem de há muito tempo. Está aqui com uma rúbrica especial, assinado por ele. Ele faz este especial favor quando envia as edições, como podem ver. E é um livro que tem muito texto, é todo em inglês, infelizmente. Muito texto, muito poucas fotos, mas muito conhecimento, meus amigos. Bastante conhecimento sobre aquilo que nós devemos considerar sobre do que é o canário Gloucester, como devemos formar os casais de forma correta, atenção à estrutura de pena, as instalações, as condições, como podem ver, eu tenho aqui sublinhado aquilo que eu considero mais relevante no livro. É um livro com cerca de, posso-vos dizer, com cerca de 200 páginas, portanto, é qualquer coisa. Há muita informação e é um livro para os criadores de Gloucester, eu aconselho vivamente, apesar disto já ir, eu nem sei qual é que é esta edição, mas isto já não é a edição número 1. Eu nem sei se aqui diz em algum sítio, mas isto sei lá. Já nem faço ideia qual é que deverá ser a edição. Deixem-me lá só ver. Não, por acaso aqui nem fala. Este é que é o senhor em questão, quando era mais novo. Portanto, ele começou a criar em 1953, como vocês podem ver. E é um livro muito top sobre o canário Gloucester e que eu não prescindo de ter aqui no meu canaril. Estão a ver aqui ele a fazer as papas. Isto era noutra vida, noutra época, mas foi assim que tudo começou. Como podem ver, é um livro também bastante top e que ainda tem muita informação atual, embora já seja uma edição antiga. Isto já foi feito há uns anos valentes, mas é um livro que eu não prescindo de ter aqui também na minha biblioteca. E quando digo minha biblioteca, é literalmente a minha biblioteca, meus amigos, porque eu tenho aqui este armário que só serve única e simplesmente para, como podem ver, para ter aqui tudo aquilo que eu tenho armazenado ao longo dos anos, desde folhas que estão aqui nestes dossiês que eu imprimia dos sites onde ia, tudo mais, muitas revistas. Isto é a revista IGBA, que é, como eu já vos tinha dito, é tipo o colégio de juízes no formato inglês, ou seja, nos julgamentos por comparação, uma revista que sai anualmente. Estas aqui foram revistas de uma revista portuguesa que saiu há uns anos, que era espetacular e foi uma pena o projeto ter acabado, que era o Magazine Ornitológico. Certamente muitos de vocês ouviram falar e também adquiriram algumas edições, se não todas as que saíram na altura. Como podem ver, este é um livro que eu tenho talvez há mais de 30 anos. A Enciclopédia das Aves de Gaiola, isto é top. Aqui também fala-se em muitas espécies que existem. Isto antigamente via-se muito nas lojas de aves, via-se muito à venda. Portanto, estão a ver isto aqui tudo para trás. Se eu afastar, estão a ver, são as tais edições da Ornitologia Prática. Eles mandam estas caixas para nós depois guardarmos as edições. Muita coisa, muita informação. Sei lá, está para aqui coisas que nunca mais acabam. Muitas revistas e muita coisa. Portanto, quando eu digo biblioteca, é efetivamente uma biblioteca. Ou seja, é uma coisa que eu não prescindo. É ter aqui também algumas publicações por escrito. E de vez em quando, à noite, estou sossegado, antes de ir adormecer, gosto de agarrar num livrinho destes e voltar a reler, passado 4, 5, 10 anos, por vezes, que fico sem tocar num livro em questão e gosto depois de reler e voltar a ver. Acho que é uma coisa importante. Portanto, vamos lá ver onde é que eu estava. Edmilson Oliveira responde ao Diz Mentirinha, que tem todas as redes sociais. Diz Mentirinha Santos, você pode dizer obrigado por criar o London. Pito, deixa que daqui assumimos.
Não, é Pete como o Mentirinha está a escrever, porque é Pedro em holandês. Não é como se escreve em inglês, ok? Paulo Palmeira, Edmilson Oliveira, se tiver London Fancy para ceder, diga, estou interessado. Aves Silva, como se chama esse livro de Gloucesters? É mesmo de Gloucester Fancy Cannery. Ok? Eu vou mostrar outra vez. Está aí. The Gloucester Fancy Cannery. Ok? Isto vocês encontram. Eu, por acaso, meus amigos, não sei se me estão a ouvir ou não. Pelo jeito, houve aqui uma quebra de internet. Peço só para dizerem se estamos online outra vez ou não. Antes de eu me alongar aqui mais com comentários ou o que quer que seja. Foi abaixo, mas já está outra vez, não está, amigos? Confirmem-me só se estamos outra vez aqui. Estás on. Ok, obrigado. Pronto, como eu estava a dizer, este livro do Gloucester eu tive facilidade em adquirir e veio com uma dedicatória porque temos um amigo em comum, tanto o autor do livro como eu. Temos um amigo em comum, um amigo inglês, que é um bom amigo meu dos Gloucesters, e ele fez o especial favor de pedir mesmo aqui ao autor para deixar mesmo aqui uma rubricazinha, e foi ele que até me fez o favor de enviar. Mas se vocês forem à internet conseguem, este autor tem um site também dele, lá da quinta dele, e é possível vocês fazerem o pedido de encomenda do livro lá nesse site, ok? Portanto, é possível vocês entrarem à fala com o próprio autor do livro, ok, meus amigos? Deixem-me só ver então aqui os comentários, que é para depois irmos embora, meus amigos. Isto já são quase 21 horas, portanto é uma boa hora para terminarmos a live. 1h20, está ótimo. De Mentirinho, o que é Gloucester Consort? Gloucester Consort é Gloucester sem tupete, amigo. Há o Gloucester Consort, que é sem tupete, e há o Gloucester com tupete, que aqui é o Gloucester Corona ou Coroado, ok? Pronto, está aqui também o Aves vai explicar. Edmilson Oliveira, amigo Paulo, estou a começar a tentar montar um plantel, amigo, o Sr. Vitor é que tem Londres. É, o Edmilson veio cá o ano passado, levou salvo erro, já não tenho a certeza, mas penso que foram 2 casais, não foi, amigo Edmilson? E pronto, está no início, é normal que seja difícil ter aves para ceder quando se está a tentar desenvolver um plantel. Aves Silva, gostei de ver os livros. Edmilson, o amigo Vitor, vamos, força campeão e que venha ao Clube London Fancy Portugal. Tem que vir, amigo, tem que vir. Só estou à espera de termos aqui mais criadores da raça para nos lançarmos a esta aventura. Estou a contar também tanto com os que já existem, como é o seu caso, amigo Edmilson, como os que virão no futuro. Aves Silva, pode mostrar de novo. Já mostrei, era sobre o Gloucester, não era o livro do Gloucester. Agora sim, ok. Aves Silva, ai que bom, pode dizer o autor do livro. Sim, está aqui embaixo, vou mostrar. Ou seja, é o Nick Barrett, a Ana Lyon é a esposa dele, mas é o Nick Barrett, ok? Portanto, deixem lá ver aqui os comentários. De Mentirinha, espero que futuramente o Brasil, aqui seria... Deixa lá ver, aqui seria bom um clube nos próximos anos. Quando o Sérgio liberar os bichos dele vai popularizar. Sim, sem dúvida nenhuma, porque isto é uma raça diferenciada, sem dúvida nenhuma. Angler Tuga, qual é o nome do livro de fauna? Ora, o nome do livro da fauna, vou pôr aqui. É também uma edição espanhola, deixem-me virar a câmera. É Los Fringilídeos, ou seja, a família toda das aves fringilídeas. Desde pintacilgos, pinta-roxos, verdilhões e outros pássaros silvestres. Isto é da edição hispano-europeia. Como vocês podem ver, os espanhóis, neste aspecto, têm várias editoras que acreditam neste tipo de edições. Tem esta hispano-europeia, tem a Chroma Press, que é a mesma que também edita esta revista, a Ornitologia Prática, como podem ver, é a mesma. Vamos lá ver se isto apanha bem. Chroma Press, estão a ver? Pá, portanto, os espanhóis neste aspecto estão mais evoluídos do que nós. Nós, infelizmente, em Portugal,
ninguém acredita, ninguém quer investir, ninguém quer gastar dinheiro, toda a gente quer é que as coisas sejam feitas de graça e pronto. É como eu estava a dizer, nós tivemos ali aquela revista espetacular que durou algumas edições, eu já não me lembro, mas eu acho que nem chegou às 10 edições. Mas era uma revista top, eu vou-vos mostrar também aqui um bocadinho. Muito interessante, com entrevistas interessantes. Por exemplo, esta é a número 8, se calhar foi ao número que chegou, ao número 8. Era uma revista muito boa, até havia nas papelarias. Como podem ver, por exemplo, esta edição que é a 8 falava na fauna, falava nos exóticos, falava nos psitacídeos, depois tinha aqui entrevista a um criador de rolas exóticos que era o Sérgio Souza, legislação, estão a ver? Era uma revista muito top, também com fotos muito interessantes também, uma linha editorial também muito engraçada. Vejam aqui, meus amigos, isto aqui, esta foto é histórica, isto é o Presidente da República, o Almirante Américo Tomás, acompanhado do Presidente e Vice-Presidente da AP, na entrada das instalações da FIL, ou seja, isto é foto para ter aí, sei lá, 60, 70 anos, meus amigos, estão a ver, porque antigamente só havia a AP, não é? O meu clube de coração, antigamente só havia a AP, só daqui a uns 30, 40 anos atrás é que começaram a aparecer outros clubes, ok? Portanto, era uma revista muito fixe, não tinha a mesma qualidade da ornitologia prática, mas para lá caminharia se tivesse mantido. Pouca publicidade, como podem ver aqui um artigo de veras relevante, hobby ou atividade económica, muito bom, com muita leitura. Aqui uma espécie autóctone, o rabi-ruivo preto. Vão ver. Fotos também de uma qualidade brutal, como podem ver. Top. Muito bom. E foi uma pena esta revista ter deixado de ter os patrocinadores que tinha e automaticamente quem fazia a edição da revista teve que desistir e foi um projeto que assim como começou, super estimulante, super cativante, de um momento para o outro deixou de existir. Acho que é uma perda para a ornitologia nacional. E isto, deixem-me lá ver. Isto, salvo erro, isto era de 2012, ou seja, em 2012 foi quando surgiu, estão a ver ali, 2012, e tinha um preço de 5 euros, nem era nada por aí, era uma revista trimestral, estão a ver, também 3 em 3 meses existia, e era espetacular, e foi uma pena, e esta era 100% Tuga, 100% portuguesa, muito fixe mesmo. E acho que faz falta no panorama, porque por muito que existam as redes sociais, estão a ver aqui, fotos de qualidade, muito material para se estudar. Era uma revista excelente mesmo. É uma pena porque depois não há patrocínios. Estão a ver aqui o criador de rolas exóticas. Entrevista ao criador, visita lá ao seu aviário. E é uma pena, meus amigos, é uma pena que, infelizmente, tudo o que normalmente é feito de bom em Portugal nunca dura muito tempo, infelizmente. Porque as entidades não querem saber, porque não há patrocínios, os patrocínios de um momento para o outro deixam de patrocinar, as pessoas ficam sem condições para editar, porque isto tem de ir a uma linha de imprensa, tem de ser editado, tem de ser copiado, né? Fazer várias edições. E esta, como eu digo, até era vendida em algumas papelarias de algumas zonas do país. Ok? Era fácil para os criadores conseguirem obter a revista sem terem que estar a pagar uma anuidade para terem as revistas. Não, na altura que sabiam que a revista ia sair, ou reservavam logo lá na papelaria em questão, ou então iam lá, mal soubessem que a revista tinha saído, iam lá à procura de uma edição. Normalmente havia meia dúzia de edições por cada papelaria. Normalmente o que se fazia, era o meu caso, eu reservava, pedia para reservar a edição, e sabia que ficava lá sempre uma cópia à minha espera quando saísse. E era top e infelizmente deixaram acabar este projeto que era excelente. Era excelente. Portanto, Palmeiro, mais uma vez obrigado, amigo Vítor. Se houvesse mais pessoas a desenvolver a ornitologia e a ajudar os criadores novos, e há alguns que já andem há algum tempo. Ora, é essa, amiga. Então nós temos que ser assim. Se não formos assim, isto vai acabar por morrer, amigo.
Angler Tuga, agradeço por mostrar, amigo, embora não queria, tenha um fascínio enorme por aves silvestres. Aves Silva, onde se compra essas revistas de ornitologia? Agora já não se compra. Aqui a espanhola é que você pode pesquisar por ornitologia prática no Google, vá ao Google e procure por ornitologia prática, ok? E vai encontrar que eles têm mesmo uma página, um site, onde você pode-se lá registar e se quiser pode mandar vir várias edições até de revistas passadas, pode mandar vir que eles fazem um envio. Paulo Palmeira, eu tenho essas revistas, chegaram a 11 e acabou. Pronto, lá está, bateram ali os 10 por muito pouco, foi uma pena. E era totalmente portuguesa, meus amigos. Era uma revista que dava gosto de ler, porque tinha muita variedade no tipo de aves que desenvolviam as temáticas, portanto era excelente. Ora, Aves Silvain diz, existem à venda parecidos a estas revistas. É, parecida a esta revista, só a revista espanhola Ornitologia Prática. Paulo Palmeiro, eram vendidas nas papelarias, eu comprei até a ver, pois era como eu fazia, amigo. Angler Tuga, ui, adorava ter essas pérolas. Dimentirinha, essas lives já se tornaram padrão assistir, é tipo minha live diária da tarde, obrigado, amigo, para mim é um orgulho ouvir isso. Aves Silva, pois aí é tarde, mentirinha. Aves Silva, ornitologia prática, isso, Paulo Palmeira era uma vista top, exatamente. Dimentirinha, assim aqui começa às 15. E pronto, meus amigos, penso que ficamos aqui por hoje. Foi uma live em que falámos de uma situação polémica, não é? Os registros, as licenças, que todas as espécies de aves devem apresentar, menos os canários, o porquê, o que é que deu asa que esta situação ocorresse, o que é que poderíamos fazer para evitar. Falámos também aqui um bocadinho sobre leituras, livros, revistas, que eu penso que é extremamente importante. Eu, se calhar, agora, a partir das próximas lives, vou apresentando aqui um livro novo ou uma edição de uma revista nova, a falar aqui sobre algumas espécies, algumas raças, que eu penso, o saber não ocupa espaço e é sempre bom de vez em quando irmos ali à biblioteca, sacarmos uma revista ou um livro e mantermos a recordarmos de coisas que já lemos anteriormente, mas que muitas vezes desaparecem, não é? Que é mesmo assim. Paulo Palmeira, amigo, obrigado, abraço para ti e todos os amigos, um forte abraço, amigo Paulo. E pronto, meus amigos, um abraço para todos vocês. Amanhã, se tudo correr bem, cá estaremos novamente, entre as 19 e as 20, lives diárias sempre aqui no Canadil Santos Costa. Portanto, e como já vem sendo hábito, não desistam de criar, pois criar é preservar. Forte abraço.